Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e saudamo-vos para uma nova recapitulação da lição. Pois bem, dou as minhas boas-vindas a todos vós e também vou deixar que a minha mulher possa também saudar a todos. Olá, que bom é poder estar convosco uma vez mais uma semana, pela graça de Deus, e aqui estamos pedindo ao Senhor que nos use para sermos uma bênção também na explanação da sua palavra e que possa ajudar um pouquinho a cada um que vai escutar e ouvir a estudar um bocadinho mais connosco e a refletir na palavra do Senhor. Amém. Vamos começar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela bênção que Tu nos concedes de podermos ter a Tua palavra, através da qual nós podemos conhecer tantas coisas a Teu respeito, acerca dos Teus planos e, sobretudo, também sobre a maneira como Tu lidas connosco. Obrigado, Senhor, pelos sinais claros e mais do que evidentes da Tua divindade. É o assunto que nós iremos estudar na lição desta semana. Então, Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito nos venha influenciar, nos venha colocar na mente as ideias apropriadas e na boca as palavras apropriadas, para que tudo aquilo que nós possamos dizer possa estar em perfeita sintonia com um assim diz o Senhor, um assim está escrito. Fica, pois, comigo e com a minha querida esposa. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da lição é de veras significativo desta semana, Sinais de Divindade, porque efetivamente Jesus, quando esteve aqui entre nós, embora tivesse revestido a forma humana, sem dúvida alguma, mas não deixou de ser divino, não é? O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,9, disse que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois bem, embora essa divindade estivesse, por assim dizer, escondida, ou seja, estava revestida pela humanidade, eu às vezes, na minha mente, pelo menos, tenho esta imagem de um operário que veste um fato macaco, não é? E fica com o corpo todo coberto. Pois bem, a natureza humana foi, entre aspas, obviamente, o fato macaco que o Senhor, com a qual o Senhor cobriu a sua divindade. Mas a divindade estava lá, ok? Claro que aquilo que se via à vista dos homens era a humanidade de Cristo, porque ele era um homem como qualquer um de nós. Mas por detrás, ou escondida por detrás da humanidade, estava a divindade. Mas não é menos verdade que de vez em quando, digamos, havia lampejos dessa divindade que brilhavam. E é exatamente isso que nós iremos ver na lição desta semana e particularmente aqui três dos maiores sinais da sua divindade, que foi a alimentação dos 5.000, iremos ver porquê, foi a cura do homem cego e foi aquilo que Ellen White chama o maior dos milagres de Jesus, ou a coroa dos milagres do Salvador. Isto é no capítulo 58 do Desejar Todas as Nações, que foi a ressurreição de Lázaro. Milu, vou pedir que tu comeces e não sei se tens alguma introdução a fazer, se não, poderás começar já com a alimentação dos 5.000, está à vontade. Eu gostava de fazer só uma introdução. Esta questão da divindade de Jesus é algo fundamental e fulcral na caminhada do cristão, porque sabemos que podem haver cristãos que não aceitam a divindade de Jesus. E o facto de não se aceitar a divindade de Jesus, inevitavelmente quase que se põe em causa, se não que se põe em causa mesmo, o plano salvífico, portanto, da salvação por Cristo Jesus. Porque nenhum homem estava capaz, e nós vamos ver isto na questão da multiplicação dos pães, quando se faz referência a Moisés, não é? Que referia-se como um símbolo de Jesus quando partilhava o pão, quando realmente queria substituir ao seu povo, dizendo risca-me a mim, mas não risques o povo. Mas, como Ellen White diz, por maior que fosse o amor de Moisés ao seu povo, ele nunca poderia tomar o lugar de Cristo. Só o Senhor Jesus, exatamente porque era divino, exatamente porque fazia parte da divindade, tomou sobre si e fez exatamente a morte por excelência, que trouxe a redenção e que trouxe, portanto, a remissão dos nossos pecados e o perdão dos nossos pecados. Então esta questão da divindade de Jesus é algo fundamental quando nós estudamos a palavra de Deus, e aceitar a palavra de Deus é aceitar a sua divindade, a divindade do Senhor Jesus que andou aqui entre nós. E como que o Senhor Jesus soubesse e percebesse que esta questão muitas das vezes iria ser rejeitada pelo ser humano, porque não foi só nessa altura, hoje também acontece isso, o Senhor parece ter necessidade, mas é no fundo por amor à humanidade,
de revelar a sua divindade de uma forma quase mais evidente e de uma forma muito mais aberta, para que realmente compreendam quem esteve entre eles. Não foi um profeta só, não foi um professor só, não foi um rabi só, mas foi acima de tudo o Filho de Deus, portanto a divindade do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que isto é muito importante. E só para reforçar aquilo que tu acabaste de dizer, neste capítulo que eu há pouco fiz referência, o capítulo 58, Ellen White tem aqui duas afirmações muito curtas, muito simples, mas muito diretas e pertinentes, que diz: em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. E aqui está a citar 1 de João 5,12. E depois diz isto: a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. E nós poderíamos perguntar, mas porquê que é a certeza de vida eterna para o crente? Bom, eu recordo um episódio, aquele episódio em que levaram aquele homem paralítico, que fizeram descer pelo telhado, e quando Jesus estava para curar, ainda antes de curar, portanto, esse homem, aqueles que estavam lá, alguns dos que estavam lá naquela casa, fizeram esta afirmação, e esta afirmação é muito correta. E esta afirmação é a seguinte: e os escribas e fariseus, portanto isto está em Lucas 5, 21, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfémias? Eles achavam que Jesus dizia blasfémias porque não reconheciam precisamente a divindade de Jesus. Mas logo a seguir eles vão dizer uma coisa muito correta, que foi esta: quem pode perdoar pecados senão Deus? Exato. E o apóstolo Pedro, e está registado em Atos 4,12, diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, se não há nenhum outro nome, e esse outro nome não é nenhum outro a não ser o nome de Jesus Cristo, e se Jesus Cristo não é Deus, então não pode perdoar pecados, não tem autoridade para perdoar pecados. Ora, se Jesus não pode perdoar pecados, e Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, então, sem a divindade de Jesus, nós estaríamos completamente perdidos. Portanto, isto é de uma importância absolutamente fundamental, não é? Portanto, Ellen White aqui, quando ela diz que a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente, isto está exatamente no ponto, quer dizer, isto é incontornável, é daquelas verdades inegociáveis, incontornáveis. Muito bem. Ok, vamos avançar então para este grande milagre que Jesus fez, a alimentação dos 5.000, e vamos ao texto em João, no capítulo 6, e a partir do versículo 1, lemos o seguinte: depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O mar da Galileia também tem o nome de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, que era a primeira festa religiosa do calendário judaico, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Bom, certamente que Jesus sabia muito bem aquilo que estava para fazer. Aliás, o versículo seguinte, o versículo 6 diz: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. 200 dinheiros, já aqui fiz uma vez uma referência, portanto são, dinheiros ou denários, são termos sinónimos, era o salário de um dia, portanto isto seria o salário de 200 dias, ou seja, de mais de meio ano, não é? E mesmo assim não chegava, ok? Então ele diz aqui: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, e era só um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Esta expressão quase 5.000, isto denota um valor aproximado. Também em Atos 2,41 diz que aqueles que aceitaram Jesus no dia de Pentecostes eram quase 3.000. Portanto, podíamos dizer na linguagem de hoje, eram cerca de 5.000 homens, não é? Versículo 11: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ou seja, todos puderam comer à vontade, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca.
E eu creio que está aqui uma grande lição para nós. Nós não devemos permitir desperdiçar comida, isso é um crime. Eu, felizmente, era criança e os meus pais me ensinaram a nunca deixar nada no prato. Se eu não quisesse comer, então tirava menos, mas não deixava nada no prato. Deitar comida para o lixo é pecado. E Jesus diz, recolhei os pedaços que subjaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que subjaram aos que haviam comido. Curiosamente, 12 cestos. Talvez este número não seja por acaso, porque o povo de Deus foi formado inicialmente por 12 tribos, embora neste tempo de Jesus já não houvesse essas 12 tribos, não é? 10 tinham desaparecido do mapa, só restavam 2, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e uma parte da tribo de Levi, porque havia levitas ainda. Por exemplo, naquela parábola em que Jesus fala do homem que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e que foi assaltado, diz que primeiro passou por ele um levita, então quer dizer que havia levitas no tempo de Jesus. Versículo 14, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é evidentemente o profeta que devia vir ao mundo. Como é que eles sabiam que havia um profeta que devia vir ao mundo? Porque Moisés tinha dito, e esse texto está em Deuteronômio 18:15, Milu, poderias ler este texto, por favor? Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A ele ouvirás, ou a ele ouvireis. Muito bem. Curiosamente, quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração, o Pai disse exatamente estas palavras que foram ouvidas pelos discípulos que estavam com Jesus. Sabemos que nem todos os discípulos estavam com Jesus, mas aqueles que estavam ouviram. E essas palavras estão em Mateus 17:5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, e escutai-o. Então, aqui o Pai está, digamos, como que a confirmar aquilo que Moisés tinha profetizado, e aqui as pessoas, depois de terem assistido a este milagre tão impressionante de Jesus, porque a partir de 5 pães, alimentar uma multidão que só de homens eram cerca de 5.000 homens, portanto não contando as mulheres e as crianças, então podemos dizer que a multidão que ali estava eram bem mais de 10.000 pessoas, portanto se homens eram cerca de 5.000, mulheres seriam mais ou menos o mesmo número, digamos, e crianças eram certamente muitas mais, então seria à vontade uma multidão de 10.000 a 20.000 pessoas, à vontade, 10.000 no mínimo, não é? Então, a partir de 5 pães, todos poderem comer e ficarem saciados, e mesmo assim ainda subjar 12 cestos cheios, não, isto realmente foi um milagre absolutamente impressionante, não achas, Milu? Sem dúvida. Eu creio que aqui há várias lições que nós poderemos retirar, e a lição da Escola Sabatina esta semana também realça isso. É interessante nós notarmos que, ao mesmo tempo, quando o Senhor desafia Filipe realmente a poder encontrar alimento para tantas pessoas, e como diz o próprio versículo, realmente fazia-o apenas e só para o experimentar no sentido de ver como é que ele ia reagir ao convite que o Senhor Jesus lhe estava a fazer, e com certeza que na sua humanidade Filipe respondeu muito bem, porque eles não tinham nem capacidade monetária e talvez capacidade de transporte, inclusive, onde é que eles iam buscar o alimento, onde é que eles o iam encontrar. Não tinham a logística para fazer chegar o pão àquele sítio. Ou seja, tinham todos os impedimentos para dar resposta ao desafio que eles tinham entre mãos, não é? E, portanto, o Senhor Jesus fez questão que eles compreendessem isso mesmo, daí a pergunta, a interpelação que o Senhor Jesus faz, mas ao mesmo tempo é interessante que André, irmão de Simão Pedro, quando ele diz a Jesus que está ali uma criança que tem pouquinho alimento, se por um lado ele percebia que aquele pouquinho alimento não ia servir na mesma para tanta gente, mas ao menos havia ali qualquer coisa para se comer, qualquer coisa para alguém se alimentar. E não será que o facto de André ter chamado a atenção para isso não revela que talvez lá no fundo do seu coração havia uma réstia de fé que Jesus pudesse fazer alguma coisa com esse pouco? Sem dúvida, ou seja, repara, aqui o que é que vai acontecer? Jesus acaba por dar a entender, como nos dá hoje, e nós percebemos isso no nosso dia-a-dia,
que nós até poderemos ter alguma coisa que faça face às nossas necessidades, mas não temos o suficiente. Nunca teremos o suficiente. Se não é Deus a abençoar o que nós temos, se não é Deus realmente a multiplicar na sua bondade, no seu cuidado por nós, aquilo que nós vamos recebendo já das suas mãos, porque no fundo o que nós temos tudo é Deus, a força do nosso braço, a saúde, o trabalho que nós vamos encontrando, são tudo bênçãos de Deus, mas mesmo assim essas próprias bênçãos só poderão ser multiplicadas, só poderão ser uma bênção na nossa vida se o Senhor Jesus estiver por trás. E o Senhor Jesus está sempre por trás da nossa vida para dizer, olha, aquilo que o ser humano não consegue, aquilo que a nível, por mais que tu queiras, por melhor que seja a tua boa vontade, porque eu acredito que os discípulos naquela altura ficaram um bocadinho apreensivos porque perceberam que realmente já era tarde, aquelas pessoas precisavam de se alimentar, estavam ali há muitas horas a ouvir Jesus, mas a questão física também é importante, ou seja, poder deles cuidar, mas mesmo com a sua boa vontade, quando nós a temos também, não é só isso o suficiente. Então, Jesus aqui manifesta o seu poder e, como dizia o início do versículo, portanto, estava perto a Páscoa, e no fundo, qual era o sentido quando Jesus faz este grande milagre? Mais do que o pão físico que estava ali para ajudar eles a restaurarem a sua saúde, as suas forças, as suas energias, o Senhor queria que eles compreendessem que havia um outro alimento superior ao alimento físico que tinha descido, ou seja, que estava entre eles, para eles compreenderem que não tinham que estar famintos espiritualmente, que afinal o Messias, o pão da vida, já estava entre eles, para eles se alimentarem, para eles se saciarem junto do Messias, nas suas necessidades, nos seus desejos, nas suas dificuldades. Então o Senhor quer pegar na questão da necessidade física, mas dizer-lhes que mais importante que a saúde física, que é importante também sem dúvida, o Senhor quer que cuidemos de nós e que nos tratemos bem e que nos alimentemos corretamente, mas mais do que isso, o Senhor estava a dizer, eu sou o pão da vida. E como ele diz assim, como Moisés outrora, eu alimentei o povo do pão que descia dos céus através do maná, eis que Moisés está a dizer que futuramente, como há pouquinho nós lemos em Deuteronômio, haveria outro que havia de vir, portanto o Messias, o outro que viria da parte de Deus, para aí saciar esse sim completamente esta fome espiritual. E isto é muito importante. Mas como nós iremos ver, o povo, enfim, estava mais preocupado com o alimento físico do que com o alimento espiritual. Ou seja, eles nem eles próprios tinham consciência da fome espiritual que eles tinham, não é? E isto como é que nós sabemos? Porque a partir do versículo 26 deste mesmo capítulo 6, diz assim, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, porque eles, entretanto, no dia seguinte, eles vão à procura de Jesus novamente e levam muita gente com eles. Ellen White, aqui no capítulo 41 do Já Todas as Nações, ela faz uma descrição muito bonita, portanto, da forma como eles, procuram Jesus, não é? Jesus, entretanto, durante a noite tinha feito aquela experiência de caminhar no lago, foi ao encontro dos discípulos, porque antes ele tinha ido para o monte para orar, para estar em comunhão com o Pai. Então, Jesus aqui diz, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, Jesus quis alimentar e alimentou aquela multidão com o pão físico, sim, é verdade, mas a intenção, o alcance que Jesus tinha, portanto, na sua mente, o objetivo final de Jesus era que aquele povo, aquela multidão pudesse compreender que aquele que tinha feito este tremendo milagre, não é? Que era um sinal evidente da sua messianidade, estava interessado em dar-lhes um pão muitíssimo mais valioso, que é, digamos, o pão espiritual, ou seja, ele próprio, não é? Que é aquele que unicamente satisfaz as nossas mais profundas necessidades espirituais. Mas o povo, na sua maioria, não estava para aí virado. E, queridos, deixem-me já atualizar para os dias de hoje. Nós podemos achar estranho, ou talvez não,
mas nos nossos dias as coisas não são nada diferentes. Aliás, há um texto que eu gosto muito, Eclesiastes 1:9-11, diz que não há nada de novo debaixo do sol. E efetivamente nos nossos dias, quantas pessoas não vivem angustiadas, com problemas, com ansiedade, com tantos problemas na vida, existenciais, etc., familiares, pessoais, e mesmo assim parece que não têm nenhum interesse nas coisas espirituais. Portanto, vivem em profunda fome espiritual, mas não têm interesse. Pois bem, nos dias de Cristo não foi diferente, amigos. Nós hoje podemos pensar que vivemos num tempo pior, mas não, no fundo é a mesma coisa. Eu creio, e sim, já agora para juntar ao raciocínio que estás a ter, ainda hoje eu estava a dar um estudo bíblico a uma jovem e estávamos a falar sobre esta questão de quando o Senhor Jesus vier, será como nos dias de Noé, não é? Aquele versículo que diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será a quando da vinda do Filho do Homem. E reparem, a questão do dia-a-dia, o nosso trabalho, os nossos objetivos, os nossos sonhos, o Senhor não está a dizer que nós devamos desistir da vida, ou não ter objetivos, ou não ter, portanto, a cada dia termos os nossos sonhos. Não é essa a questão. Por exemplo, se algum jovem um dia deseja casar, ou namorar, ou um dia ter filhos, ou na nossa família um dia fazermos um passeio, não é esta a questão que está em causa. O que está em causa é quando nós colocamos isso como primeiro lugar na nossa vida, em detrimento do relacionamento com Jesus. Sobretudo em detrimento de. Em detrimento de. E é por isso que muitos queridos, muitas pessoas que até têm conquistas financeiras, têm conquistas a nível de afetos ou de viagens, o que seja, há sempre ali qualquer coisa que falta e a pessoa procura cada vez mais. Será que é isto? Será que é aquilo? E nunca alcançam. Porquê? Porque o lugar de Deus, ou seja, a fome que o ser humano acalenta no seu coração, há só um que pode saciar, que é esse lugar que o Senhor Jesus deixou no nosso próprio coração, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Então há dentro de nós esta necessidade de uma comunhão com Deus. Alguns não sabem que é isso, alguns resistem a isso, alguns rebelam-se contra isso, mas é exatamente isso que irá dar sentido a tudo o resto. Exato. Ou seja, quando Jesus é a prioridade na minha vida, quando me alimento da sua palavra diariamente na minha vida, então o trabalho que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho em família, o relacionamento entre amigos, em vizinhança, os planos que eu faço em família ou individuais, já vão ter outro sentido, porque eu estou a fazer tudo em função da prioridade, e a prioridade é o Senhor Jesus, e isto sacia, é isto que sacia. Exato. Ou seja, só Jesus verdadeiramente pode preencher o vazio existencial que cada um de nós seres humanos tem e que nada mais consegue preencher, não se adequa. Exato. É por isso que o Senhor Jesus, até na Samaritana, ele diz: se bebes dessa água, continuares a ter sede, não é? Mas se bebes daquela que eu te quero oferecer, nunca mais terás sede. Mas em que sentido? Claro, não era na questão física, era na questão espiritual. Com certeza. A questão do alimento é exatamente a mesma coisa. Alguém que possa ter tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Não tem nada. Mas se nós tivermos o Senhor, mesmo que não tenhamos muito, temos tudo. E a questão é esta, e é a grande diferença. Exato. Muito bem. Ora bem, avançando aqui mais um bocadinho aqui nesta experiência, depois de Jesus, portanto, ter feito este grande milagre, não é? Depois de se ter retirado, não é? Depois de ter voltado, e diz aqui o versículo 59 deste capítulo 6, que ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E o que é que ele disse? Bom, se nós viermos um bocadinho atrás, não é? Nós vemos que aqui Jesus faz algumas afirmações aqui de grande peso, não é? Por exemplo, quando Jesus diz aqui, eu já li o versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Depois Ellen White diz-nos que foi, como é que ela refere, portanto que foi eu até achei graça aqui esta... ela diz que foi, portanto, agora não consigo encontrar, não importa, portanto, que faz, portanto, esta pergunta, não é?
O versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Então Jesus tinha acabado de realizar um sinal extraordinário e estas pessoas ainda estão a perguntar. Aliás, não era uma pessoa, era, portanto, era um fariseu. Bom, não encontro. Então, reparem como é que Jesus agora vai responder. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, porque eles tinham chegado a aceitar que quem tinha dado o maná no deserto era o próprio Moisés. Ora, isso é completamente falso, não é? Não era Moisés que dava, não é? Foi o próprio Deus que deu. E aqui o Senhor está a retificar esta crença, portanto, eles tinham excluído o Deus da equação, não é? E estavam a acreditar que era Moisés, e Jesus disse aqui claramente, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui ele aproveita para chamar a atenção para ele próprio, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Então Jesus aqui já tinha a percepção que havia muitos que não criam, ou seja, só andavam atrás de Jesus porquê? Por interesse. Aliás, ele disse, portanto, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Será que hoje não há pessoas que ainda seguem a Jesus por puro interesse egoísta? Oh, certamente que sim. Claro, não somos nós que sabemos quais são essas pessoas, porque nós não conseguimos ler o que vai no coração de cada um, mas Deus obviamente que conhece, e Jesus aqui conhecia muito bem que naquela multidão a maioria das pessoas, como nós iremos ver, portanto, não queria. E ele continua a dizer, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E já agora, sobre aqui a ressurreição, Jesus vai repetir no versículo a seguir, versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E finalmente no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aqui Jesus está a enfatizar ainda mais aquilo que tinha dito, porque entretanto alguém tinha posto em causa, portanto, aquilo que Jesus tinha dito, porque o versículo 41 diz, murmuravam pois dele os judeus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Isto, até nos, enfim, faz esboçar um sorriso que, enfim, que não tem graça nenhuma, porque isto demonstrava clara incredulidade, não é? Mas isto mostra, isto é um retrato perfeito, entre aspas, da mentalidade secular, daquela mentalidade descrente, não é? Portanto, eles não conseguiam ver a dimensão sobrenatural, espiritual. Então achavam, o quê? Mas como é que este diz desceu do céu? Mas que conversa é essa? Ele está maluco da cabeça ou quê? Estão a ver? Portanto, quando as pessoas realmente não têm a visão espiritual, que amplia a nossa visão natural, não é? Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é que isto quer dizer elas se discernem espiritualmente? Elas só podem ser discernidas com a atuação do Espírito Santo na nossa mente. Se o Espírito Santo não atuar na mente humana, o ser humano não consegue entender. Reparem, é como se um chinês falasse agora para mim, ele podia estar a falar muito bem, não é? Mas eu não percebia nada, não é? Então, reparem, os descrentes, a linguagem dos crentes para os descrentes é chinês para eles não entendem. E o apóstolo Paulo diz mesmo, não podem entender. Por isso, quando nós tentamos falar às vezes com um crente das coisas espirituais, e os irmãos e as irmãs certamente já repararam, vem que as pessoas às vezes ficam com uma cara assim apalermada a olhar para nós, e às vezes até são rudes e até mal educadas, porque simplesmente não entendem, ou seja, acham que nós estamos passadinhos da cabeça porque o que nós dizemos não faz sentido para eles, e não faz mesmo. Eles não estão a mentir neste ponto, porque
porque eles não têm a compreensão que apenas o Espírito Santo pode dar. Ora, se o Espírito Santo não auxilia a pessoa, essa pessoa não percebe. Okay. E poderemos nós dizer, exatamente porque entendemos isso e porque a palavra nos revela isso, que tínhamos que ter uma certa sensibilidade para perceber que as pessoas, ou seja, aquilo não entra à força. Às vezes nós estamos ali a gladiar-nos mutuamente. Não entra mesmo, não. Não entra, é que não entra mesmo de todo. Nós ficamos exaustos, ficamos frustrados e vamos tristes embora porque achamos que não conseguimos exatamente fazer o que deveríamos ter feito. A questão aqui é uma só. O coração humano, como tu leste, portanto pela palavra de Deus, não consegue compreender as coisas de Deus. E, portanto, é perfeitamente normal e natural as pessoas sem o Espírito do Senhor não compreenderem as coisas do Senhor. E por isso é que o Senhor Jesus aqui está a dizer que Ele desejava muito que mais do que o pão físico, eles se alimentassem do pão espiritual, portanto da sua própria palavra, porque assim iriam compreender, iriam perceber. E repara, é muito bonita esta analogia, assim como o maná no tempo de Moisés cai do céu, o Senhor Jesus tinha vindo exatamente do céu. Também caiu do céu. Isso, para ser esse pão vivo, esse alimento que mais importante do que o físico seria este alimento. Mas realmente, assim como no tempo de Jesus, havia alguns que tinham sensibilidade já espiritual, porque abriam o seu coração e a sua mente à influência do Espírito Santo, e compreendiam e reconheciam em Jesus o Filho de Deus, o Messias. Também hoje nós devemos estar atentos àqueles que à nossa volta estão e que vão demonstrando essa sensibilidade espiritual, e nós aproveitarmos exatamente para ir partilhando com eles o pão da vida, mas também não nos admirar que, como no tempo de Jesus, haverão muitos outros que resistem. Exatamente. Porque ainda, pelo menos naquele momento em que estamos com eles, só o futuro Deus dirá, não é? Se um dia eles até possam abrir o seu coração e a sua mente ao Senhor. Mas não nos admirarmos por essas coisas e estarmos atentos àqueles que querem, não é? O Senhor também diz, olha, lança a tua semente à direita, à esquerda, para a frente e para trás, porque tu não sabes qual é que vai frutificar, não é? Se é esta, se é aquela, se é hoje ou se é amanhã. Não devemos desanimar e, no fundo, ir respeitando aqueles que estão à nossa volta, ir pedindo ao Senhor que nos dê essa sensibilidade de perceber quem é que anda verdadeiramente à procura do pão da vida, para nós não perdermos essas oportunidades. E é sobretudo com essas pessoas é que nós devemos focar mais, digamos, o nosso trabalho, ou orientar o nosso trabalho, os nossos esforços, porque se nós orientamos os nossos esforços, irmãos, para as pessoas que nunca se irão abrir às verdades espirituais, estamos a perder o nosso tempo. Aliás, Jesus foi muito contundente quando ele disse aquelas palavras, que até podem parecer palavras duras, em Mateus 7,6, quando ele aconselhou, portanto, os seus discípulos, o seguinte, Mateus 7,6, diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Reparem, estas pérolas são as coisas santas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, Jesus também, quando enviou os 70 de 2 em 2, está registado em Lucas 10, ele disse, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias e ide embora. Portanto, nós não temos, da parte do Senhor, nenhuma obrigação de insistir com aquelas pessoas que manifestamente não querem nada a ver com as coisas espirituais. Não temos essa obrigação. Simplesmente temos que respeitar. Se as pessoas manifestam que não querem, muito bem, não querem, pronto, passa ao lado ou passa à frente, ok? Então, e Jesus, durante o seu ministério, reparem que Jesus não perdeu muito tempo com as pessoas que não manifestavam interesse, ok? Quanto tempo o Senhor passou a discutir, por exemplo, com os líderes religiosos que andavam constantemente no seu encalço, ok? Muitas, para lhe fazer mal, como iremos ver mais uma vez. Ele não perdeu tempo. Quando o jovem rico, que até aparentemente tinha interesse na vida eterna, porque a primeira pergunta que ele lhe fez é: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aparentemente ele estava interessado na vida eterna. E quando Jesus lhe fez a prescrição, não é? E o jovem rico se afastou, triste, não é? Diz o texto bíblico, não há nada que nos diga que Jesus foi atrás dele. Estão a ver? Então sobre nós não pesa nenhuma responsabilidade de irmos atrás das pessoas que não querem saber, ou que viram as costas.
Até podem ter um interesse inicial, mas depois virar as costas. Não, temos que dar liberdade a essas pessoas, como Deus dá, Ele próprio, não é? E deixá-las ir. Ok? Claro que isto entristece, só dizer mais isto, claro que isto entristece o coração, como entristeceu o coração de Jesus, mas é o que temos que fazer. Diz. Eu creio que, sobretudo, se há algum ministério que nós possamos fazer por esses que naquele momento possam estar a resistir à palavra, através do nosso testemunho, é fazermos disso motivo de oração. E, portanto, até pode acontecer que connosco, naquele momento da vida daquela pessoa, realmente havia uma resistência às coisas de Deus, mas a história futura pode ser outra. Ou seja, outra pessoa um dia passar na vida daquela pessoa e realmente já estar mais aberto ao Espírito Santo e o Senhor conseguir falar ao seu coração. Repara, ainda há pouquinho falaste de alguns dos fariseus e dos sacerdotes e todos eles. Nicodemos, aparentemente, inicialmente, estava junto com todos os outros que não queriam bem ao Senhor, mas depois nós acabamos por ver que na vida dele, ele acaba por ir buscar Jesus até inicialmente de noite, não é? Porque não queria ser identificado como seguidor ou alguém que ouvisse a Jesus, e ali estava um homem que inicialmente parecia estar resistente, portanto, ao Espírito de Deus, mas que o Espírito foi trabalhando, e depois até na morte de Jesus é um daqueles que assume, não é? Cuidar de Jesus e portanto, demonstrar a sua fé e a sua crença neste Senhor, e portanto, no Senhor Jesus. Portanto, tu deste este exemplo de Nicodemos, mas em Atos 6:7, eu gosto muito deste versículo, mostra-nos que houve muitos mais sacerdotes que acabaram por obedecer à fé, porque o texto diz assim, em Atos capítulo 6 e versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Certamente que entre os muitíssimos destes sacerdotes estavam muitos que tinham resistido a Jesus. Exato. E tinham sido alguns que tinham andado atrás de Jesus a vigiá-lo, não é? E que depois, não é, perante todas aquelas evidências que eram incontornáveis, que eram inultrapassáveis, não é? Eles acabaram, não todos, certamente, mas muitíssimos. Reparem aqui, o texto é muito claro, portanto, ao dizer que muitíssimos obedeciam à fé. Então, o trabalho de Jesus aparentemente foi em vão para muitas pessoas, mas mais tarde acabou por dar frutos. E quando nós hoje, possivelmente alguém nos possa estar a ouvir nesta reflexão e entristecer-te porque pode haver algum familiar, algum amigo que está a resistir realmente à compreensão da palavra do Senhor. E quando somos pais, ou quando somos irmãos, ou quando somos amigos, nós sofremos por ver realmente aquela pessoa a resistir, às vezes até a blasfemar, não é? E até a ser duro para com o testemunho que a pessoa na sua transparência de coração está a tentar demonstrar, mas não temos que perder a fé ou não temos que desanimar. Temos que respeitar o tempo, que talvez não seja o melhor momento, porque se a pessoa está realmente a resistir a estas pérolas que são lançadas aos porcos, não devemos de insistir nessa questão, mas continuar em oração e quem sabe um dia, pela graça de Deus, e quantas conversões há, histórias de esposas que oraram pelos seus maridos, maridos pelas esposas, ou pais pelos filhos, os filhos pelos pais, e alguns até demorou anos, a pessoa a compreender realmente o amor de Jesus. Então está entregue ao Senhor, quando nós entregamos a Deus está bem entregue, e a nossa parte será, vemos um coração aberto, aproveitemos a oportunidade, claro que sim. Se um coração ainda está fechado, respeitemos o tempo de cada um e oremos. Até porque esse respeito é o melhor que nós podemos fazer por essa pessoa, porque essa pessoa sentir-se-á respeitada, não estamos a fazer pressão sobre ela, e a nossa atitude de respeito pode eventualmente mais tarde levar essa pessoa a cair em si e a reconhecer, olha, afinal aquela pessoa, o meu amigo, o meu familiar não me fez pressão nenhuma sobre mim, mas quem sabe, olha, se a fé dele não é válida, não é? E o Espírito de Deus possa começar assim a trabalhar no coração dessa pessoa. Muito bem, ok, não sei se, Milu, queres dizer mais alguma coisa? Aqui... Não, creio que nesta parte está tudo. Não lemos aqui, mas eu só vou muito rapidamente chamar a atenção aqui para os versículos 60 a 71, que também fazem parte da lição, quando depois de Jesus ter pronunciado, portanto, estas verdades fundamentais,
Diz o versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E o versículo 66 vai dizer, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E Ellen White diz que estes que se afastaram neste dia de Jesus, nunca mais se juntaram a ele. Estes pelo menos aqui, não é? E certamente que isto pesou muito no coração de Jesus. Agora, muito interessante, Ellen White aqui neste capítulo que eu já referi, que é, portanto, o capítulo 41, o título é A Crise na Galileia. E este discurso que Jesus pronunciou na sinagoga de Cafarnaum é que desencadeou esta crise. Que crise? Pois bem, esta crise que fez com que muitos se afastassem. Porquê? Porque eles estavam, reparem, eles estavam interessados, e eu há pouco não li o versículo 15 aqui do capítulo 6, diz assim, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E reparem, qual era a concepção que estas pessoas tinham na mente, na sua maioria? Tinham a concepção de um Messias, não é? Enfim, isto já dissemos isto muitas vezes, mas nunca é demais dizer, tinham a concepção de que o Messias viria libertá-los do jugo romano. Eles não podiam com os romanos. Eles queriam ver os romanos pelas costas, não é? E, portanto, eles queriam que o Messias viesse a expulsar os romanos da sua terra e viesse governar e fazer com que Israel finalmente viesse ter a honra merecida entre as nações do mundo, não é? E quando eles começaram a ver que Jesus não estava nada, porque não estava mesmo, virado para aí, foi uma desilusão completa. Foi uma decepção. Eles ficaram mesmo decepcionados. Reparem, e eu vou aqui só ler aqui 2 ou 3 citações de Ellen White, em que ela diz assim, há uma muito interessante já na lição de segunda-feira, em relação a isso mesmo. Sim, e eu tenho também esta aqui, mas podemos ler esta, sim, que diz o seguinte. Queres ler, Milolé? No penúltimo parágrafo. Sim, da lição de segunda. Isso. O seu coração descontente queria saber por que razão Jesus podia realizar tão assombrosas obras como a que tinha presenciado e não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo dos seus opressores e dar-lhe poder e honra. O facto de ele pretender ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam compreender. A sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar os seus direitos porque ele próprio duvidava do caráter divino da sua missão. Abriram assim o coração à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo a sua espécie, em mal entendidos e, no fundo, o abandono, como tu acabaste por referir. Exatamente. E diz assim que depois da sua incredulidade ter sido reprovada publicamente, estes discípulos ficaram ainda mais afastados de Jesus. Sentiram-se muito desgostosos e, desejando ferir o Salvador e agradar à maldade dos fariseus, voltaram-lhe as costas, deixando desdenhosamente. Tinham feito a sua escolha, tomaram a forma sem o espírito, a casca sem o grão. A sua decisão nunca mais foi revogada, pois nunca mais andaram com Jesus. Cá está. É interessante nós notarmos aqui na lição de segunda-feira isso bem referido, e achei interessante. Se há 2 coisas mais difíceis numa guerra, como diz aqui, é alimentar as tropas e cuidar dos feridos. Isso. E o Senhor Jesus tinha acabado de mostrar que tinha poder exatamente para curar, portanto, todos os feridos e todas as mazelas, e também para alimentar, mesmo fisicamente, todas as pessoas. Era a vitória certa contra os romanos. Sem dúvida, e fosse esse o plano do Senhor, e era por ali que se tinha, só que o reino que o Senhor Jesus tinha vindo falar e queria que percebessem que reino era esse, não era um reino terrestre, era o reino eterno, portanto era isso que o Senhor tinha vindo demonstrar. Mas a frustração destes que seguiam Jesus com essa intenção e esse interesse de ver um reino já nesta terra e portanto já neste mundo, e por isso é que a frustração é grande quando eles entendem e até duvidam, e acabam aqui, Ellen White acaba por dizer isso,
que até pensam que Jesus estava a duvidar do seu próprio poder porque não estava a querer que o coroassem rei. Ou seja, como mentes sem o Espírito do Senhor deturpam completamente e de forma tão errónea aquilo que é a verdade de Deus, a verdade presente, a verdade futura, como realmente nós podemos chegar a conclusões completamente erróneas, sem o Espírito do Senhor. O Mestre, o Messias, estava ali, divino, a sua divindade, a demonstrar que havia um poder, mas para os preparar para uma vida futura, não era a vida presente. E é triste quando realmente o Senhor ainda hoje nos apresenta a sua palavra. É verdade que Ele está interessado em nos ajudar no nosso dia-a-dia, nas nossas necessidades, claro que sim. O Sermão da Montanha falava sobre isso, olhem para os passarinhos, vejam as flores do campo, assim como eu cuido delas, eu cuidarei de vós, mas o Senhor também aí diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, a nossa primeira ambição terá que ser o reino eterno, a vontade de Jesus, e tudo o resto o Senhor diz que nos será acrescentado, e portanto é esta fé no Senhor, não é? Agora, fazendo aqui uma atualização para os nossos dias, Ellen White diz assim, muitos estão ainda a fazer o mesmo. Hoje também, aos que são provados, como foram aqueles discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade impressiona o coração, veem que a sua vida não se encontra em harmonia com a vontade divina. Vem a necessidade de uma inteira mudança em si mesmos, não estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto, quando são descobertos os seus pecados. Retiram-se ofendidos, da mesma maneira que os discípulos de Jesus se afastaram, murmurando, duro é este discurso, quem o pode ouvir? O louvor e a lisonja seriam agradáveis aos seus ouvidos, mas a verdade é desprezada, não a podem ouvir. Quando as multidões o seguem e são alimentadas e se ouvem os gritos de triunfo, a sua voz eleva-se em louvor, mas quando a ação do Espírito de Deus lhes revela os pecados e os convida a deixá-los, voltam as costas à verdade e já não andam mais com Jesus. E agora repara, quando aqueles discípulos descontentes se desviaram de Cristo, apoderou-se deles um espírito diverso. Que espírito diverso foi este? Obviamente o espírito de Satanás. Não conseguiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhes interessava, procuraram os seus inimigos, os inimigos de Jesus, pois estavam em harmonia com o seu espírito e obra. Interpretaram mal as suas palavras, falsificaram as suas declarações e contestaram os seus motivos. Apoiavam a sua própria atitude, aproveitando tudo o que pudessem voltar contra ele, e a indignação suscitada por estas falsas informações foi de tal modo que a sua vida ficou em perigo, a vida de Jesus. Então esta foi uma grande crise, não é? Reparem, pessoas que queriam exaltá-lo à posição de rei, agora viraram-se contra ele. Estão a ver? Porquê? Porque Jesus lhes falou a verdade que não lhes agradou. E hoje, queridos, é exatamente a mesma coisa. Quando nós proclamamos as verdades do Senhor, há verdades que atraem realmente, como Jesus atraiu no início estas multidões, não é? Esta multidão. Mas depois, quando o Senhor foi mais a fundo e expôs outras verdades, pois bem, aquelas verdades que os obrigavam a renunciar aos seus pecados, a reconhecê-los em primeiro lugar e depois a renunciar a eles, já não agradava. E hoje, quantas pessoas não se sentem atraídas, às vezes, por mensagens que falam do amor do Senhor, da sua aceitação, perdão, misericórdia, mas quando se trata de fazer renúncias, que o Senhor nos pede a todos nós para fazermos, o Senhor disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, não é? Portanto, esta é a condição básica do discipulado, não é? Muitos não querem. E zangam-se e não ficam contentes e depois abandonam, não é? O caminho. Agora, um último ponto, Milo, eu vou resumir. Ellen White, mesmo aqui no final deste capítulo, diz que Deus permitiu na sua misericórdia que esta crise acontecesse, embora soubesse muito bem o que iria acontecer, porque fez com que houvesse, por assim dizer, aqui a palavra não é usada, mas o conceito houvesse uma sacudidura. E muitos daqueles que poderiam continuar a andar atrás de Jesus, mas apenas por motivações egoístas, foram postos fora. Para quê? Para que, e leio mesmo aqui a última parte do capítulo, diz, Jesus provocou esta crise quando pela sua presença ainda poderia fortalecer a fé dos seus verdadeiros seguidores. Aqueles que eram verdadeiramente seguidores de Jesus, que o queriam seguir, ficaram muito abalados por esta crise. E Jesus aproveitou esta crise para os encorajar enquanto estava ainda com eles. Porquê? Em vista da grande crise que eles iriam viver quando o vissem morrer na cruz do Calvário. E se eles não tivessem vivido esta experiência em que Jesus os animou,
quando eles vivessem aquela em que Jesus morreu na cruz, eles não teriam suportado e a sua fé ter-se extinguido. Então foi por misericórdia para com os seus fiéis seguidores que Jesus permitiu esta crise na Galileia. Isto é uma grande lição. Ainda hoje nós com certeza percebemos, o Senhor muitas das vezes permite alguns desafios ou na nossa família, em casa, ou na nossa família de igreja, exatamente para nos testar. Nós estamos a ser preparados e provados diariamente e a cada momento. Para a crise final, não é? Para a crise final e para percebermos nós mesmos porque é que estamos a seguir Jesus. Isso. Qual é o nosso objetivo em seguir Jesus, em proclamar o Senhor, em ler a sua palavra, a ir àquela igreja. Qual é o meu objetivo? E há alguns que desanimam na caminhada, há alguns que se insurgem uns contra os outros. Pergunta-se, qual é o objetivo do Evangelho na nossa vida? Para que é que dizemos seguir Jesus? Por que é que nos dizemos adventistas do sétimo dia? Qual é o nosso maior objetivo? E tudo o que está a ocorrer na nossa vida e que Deus permite que aconteça na nossa vida, está a fazer exatamente essa sacudidura, como disseste há pouco. Ou nos está a tornar ainda mais fortes em Cristo Jesus, para realmente estarmos preparados para a última grande crise, ou então já estamos a desanimar pelo caminho e não teremos resistência para aquilo que ainda vai vir, não é? Aliás, em complemento ao que acabaste de dizer, aqui na introdução da lição, na lição de sábado à tarde, diz aqui: a lição desta semana analisa 3 dos maiores sinais que Jesus deu da sua divindade. O que é surpreendente é que, em todos os casos, algumas pessoas não acreditaram no milagre, nem perceberam sua importância. Para algumas, foi uma ocasião para se afastarem de Jesus. Foi o caso com esta multidão, depois de terem visto aquele grande sinal da multiplicação dos pães. Para outras, uma ocasião para aprofundarem a cegueira. E para outras, uma ocasião para planearem a morte de Jesus. E para outras, uma ocasião para acreditarem que Jesus era o Messias. Exato. É interessante que aqui vêm mencionados 3 classes de ímpios e apenas uma classe de justos. Faz quase lembrar a parábola do semeador que mencionaste há pouco, em Mateus 13, 3 a 8 e 19 a 23. Aí também há 3 tipos de terrenos maus e apenas um terreno bom. Isto para dizer o quê? Que os maus têm, os ímpios têm várias aparências, mas acaba tudo por dar ao mesmo, portanto não querem saber nada de Jesus. Ao passo que aqueles que têm um terreno favorável no seu coração, esses aceitam. E aqueles que eram sinceros aceitaram, ao verem estes milagres, estes sinais de Jesus, que ele era realmente o Messias. Muito bem, então podemos ir agora para João 9, e Milu, vou-te pedir que tu possas ler agora esta passagem, João 9, portanto que fala aqui da cura de um cego de nascença. Ok. Vou ler os primeiros 12 versículos, está bem? Ok. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse-lhe: Olha, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Parece. Mas ele mesmo dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Mas como te foram abertos os olhos? E respondeu-lhe: O homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou a ver. E disse-lhe, pois: Onde é que está ele? E respondeu: Não sei. Se calhar estes primeiros 12 versículos eu achei interessante esta interpelação que é feita dos discípulos inicialmente, que a ideia que eles tinham naquela altura, e é verdade, que muitas das mazelas físicas ou psicológicas podem ser o resultado de uma vida de pecado. Não está isso em causa e realmente há razões para pensar-se assim, e porque realmente isso também é real e é verdadeiro.
Mas pode haver desafios na nossa vida que não está diretamente associado com algum pecado ou alguma fraqueza da nossa parte. Nós vemos, por exemplo, quando eles fazem esta pergunta ao Senhor, afinal, quem é que pecou? Como que dizendo, se ele está cego, é consequência ou do pecado dos pais ou do seu próprio pecado. E o Senhor Jesus aqui dá uma resposta que nós até poderemos nos questionar e nos perguntar. Então, mas quando Jesus diz assim, nem foi uma coisa nem foi outra, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. E agora eu pergunto, marido, será que isto quer dizer que o Senhor queria ou permitia que as pessoas adoecessem só para que a sua glória fosse vista, para que o seu poder fosse manifesto? Tem que haver aqui mais qualquer coisa, porque senão vamos ter aqui um conhecimento de Deus que estranhamos dizer. Então, mas o Senhor parece que está a dizer, não, Ele está assim para que eu possa revelar a minha glória. Afinal, o que era isto? Que glória era esta? O que é que o Senhor queria dizer com isto? Bom, em primeiro lugar, eu quero enfatizar que há sempre duas hipóteses. A primeira hipótese é que, efetivamente, a doença está relacionada com o pecado. E a semana passada, recordar-te-ás que nós falámos da cura do paralítico de Betesda, não é? Isso. E quando Jesus o encontrou no templo, isto vem em João 5,14, diz assim, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais. Para quê? Para que não suceda alguma coisa pior. Então aqui claramente o Senhor ligou a doença, portanto a paralisia que ele tinha, a algum pecado. Qual tinha sido esse pecado? Não sabemos, também não importa, era pecado. Pronto. Agora, aqui no caso deste cego de nascença, os discípulos efetivamente fazem a pergunta quem pecou, este ou os seus pais, e Jesus respondeu nem ele pecou nem os seus pais. Ou seja, eu concordo aqui com a afirmação aqui do autor da lição, quando ele diz, Jesus esclarece a questão não negando qualquer ligação entre o pecado e o sofrimento, mas neste caso apontando para um objetivo mais elevado, para que Deus fosse glorificado pela cura. Efetivamente Deus foi glorificado pela cura, porque Jesus o curou, não é? Mas aqui, portanto, quando Jesus dá esta resposta, portanto, está a dizer que aqui neste caso, portanto, e como pode haver em outros casos, a pessoa pode ficar doente e não ser necessariamente devido, digamos, a um pecado dessa pessoa, não é? Nós vivemos num mundo cheio de pecado e, portanto, o pecado toca-nos por tabela, não é? Como se costuma dizer, não é? Muitas vezes nós sofremos as consequências, não dos nossos pecados, mas dos pecados de outros, não é? Porque estamos num ambiente cheio de pecado à nossa volta, não é? E, portanto, para este homem pode não ter sido, e acredito, repare-se, então se ele nasceu já cego, qual era a culpa dele? Nenhuma, claro. Não é? Portanto, isso é óbvio, não é? E dos pais também poderia não ter sido culpa nenhuma, sei lá, pode ter sido um nascimento que correu mal, não é? Um parto que correu mal, não é? Nós sabemos de casos, por exemplo, de senhoras hoje que dão à luz filhos, não é? E que às vezes por falta de assistência médica a criança fica, por exemplo, sem oxigênio suficiente e pode desenvolver uma paralisia cerebral. De quem é a culpa? É dos pais? Claro que não, não é? Portanto, há situações em que nós não podemos imputar a doença ao pecado da pessoa que a tem, não é? Mas noutros casos sim. Portanto, nem devemos tomar um extremo nem outro, portanto, claro. As duas situações são possíveis, ok? Claro. E sobretudo neste momento o Senhor Jesus quer levar, ou seja, quer ensinar aqueles que ali estão ao ver aquele milagre. O Senhor para já faz com que este cego colabore na questão do restauro e da cura, porque o Senhor Jesus podia dizer, olha, vê, não é? E ficava logo a ver. Ficava logo a ver, assim como ele disse ao paralítico, levanta-te. Portanto, e ele levantou-se logo num pulo e andou. Mas aqui há esta colaboração que muitas das vezes o Senhor pode querer da parte do ser humano também, a colaborar com ele no restauro, no restabelecimento, mas a ideia maior que o Senhor Jesus queria impressionar neste momento é que ele era a luz do mundo. O Senhor Jesus vinha para irradiar, ou seja, retirar toda a cegueira espiritual, era esse o seu objetivo. E é interessante que neste contexto, como vamos ver nos versículos a seguir, aquele que estava cego começou cada vez a ver melhor e aqueles que fisicamente falando viam, não tinham cegueira nenhuma. Ficaram cada vez mais cegos. Infelizmente foram resistindo e ficaram cada vez mais cegos. Se calhar ler a outra parte depois. Sim, mas então. Antes disso deixa-me aqui só chamar a atenção que aqui no início da lição de terça fala aqui, portanto, que os discípulos fizeram uma ligação entre a doença e o pecado e várias passagens do Antigo Testamento apontam nessa direção e, por exemplo, vem aqui estes textos que
Um deles fala sobre Geazi, aquele servo de Eliseu, que acabou por apanhar a lepra de Naamã, não é? Pelo seu pecado, que foi a cobiça, não é? Portanto, aí claramente a lepra com que Geazi ficou foi o resultado do seu pecado. E temos também o caso do rei Azarias, também conhecido pelo nome de Uzias, que fez algo que não lhe era lícito fazer e foi chamada a atenção por um sacerdote, que aquilo era algo que só os sacerdotes podiam fazer. Ele quis fazer e foi avisado, ele não quis, não atendeu e começou a ficar leproso e morreu leproso. Então, há claramente uma ligação entre a doença e o pecado, em alguns casos, mas noutros pode não haver. Assim como a história de Jó, que deveria ser levada em cautela sobre esta conexão de se existe ou não. Portanto, aqui como tomando a história de Jó para dizer que não houve nada diretamente que Jó tenha feito para receber exatamente tão grande provação, e nós sabemos porquê, porque lemos a questão cósmica, não é? O que é que estava ali em causa? O Senhor disse ao inimigo, olha, vai, faz o que lhe quiseres, mas não lhe toques na vida. Foi o único limite que o Senhor colocou, não é? Muito bem. Então... A outra parte, a partir do 13, não é? A partir do 13. Então diz assim, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E agora, aqui o versículo 14, eu tenho que enfatizar esta questão, diz assim, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E no capítulo 5 e no versículo 9, que fala lá da tal cura do paralítico que estava em Betesda, nós lemos lá no capítulo 5 deste mesmo Evangelho de João, e no versículo 9 diz assim, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então, parece que Jesus aqui estava a provocar de propósito os líderes religiosos do seu tempo. E a gente pode se perguntar, mas será que Jesus não podia evitar isso? Evitar problemas com os líderes religiosos? Ele tinha mais outros 6 dias na semana para fazer curas, porquê que não fazia curas nos outros dias? Porquê que Jesus parece que estava aqui a querer espicaçar os líderes religiosos do seu tempo, porque já sabia que eles iam ficar furiosos por Jesus fazer curas no dia de sábado, e toca Jesus a fazer outra cura no sábado. Será que Jesus queria mesmo espicaçar? Não. Não era certamente essa a intenção de Jesus, mas não é menos verdade aquilo que eu vou dizer a seguir. Jesus queria efetivamente corrigir uma ideia terrivelmente errónea que estava na cabeça do povo, e estava na cabeça do povo porque o povo era ensinado por líderes que tinham corrompido a sua teologia, não é? Tinham corrompido a sua compreensão da palavra de Deus e, portanto, ensinavam e davam a entender que o sábado, portanto, era um dia cheio de limitações, que era um dia difícil de suportar, ou seja, o sábado tinha-se tornado um dia que era um autêntico fardo para ser levado. Não se podia fazer, não se podia fazer aquilo, não se podia... É tudo regras, mas regras não de origem divina, regras de origem humana, não é? E Jesus propositadamente, eu aqui não tenho a menor dúvida sobre isso, Jesus propositadamente, ele fez isto para dar claramente a entender que é lícito, como está escrito, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, fazer bem aos sábados. E Jesus não se privou de fazer bem aos sábados, de curar pessoas ao sábado, mesmo sabendo que isso iria suscitar o preconceito e a raiva e o furor e o ódio dos sacerdotes. Jesus não se importava, porquê? Porque a verdade estava acima de tudo. E, portanto, Jesus preocupava-se acima da verdade, e que a verdade, porque é assim, quando a verdade entra na mente, começa a produzir efeito, um efeito que é positivo, que é exatamente o efeito oposto daquilo que a mentira faz. A mentira desfaz a mente humana, não é? Ao passo que a verdade reabilita a mente humana. E, portanto, Jesus quis mesmo que a verdade penetrasse na mente das pessoas para lhe retificar conceitos terrivelmente erróneos que eles tinham na mente deles. E, sobretudo, realçar isto também. A intenção com que o Senhor faz estes milagres no dia de sábado não era com porque às vezes nós podemos pegar na palavra e arremassá-la tipo um cacete na cabeça das pessoas. A sua intenção era, inclusive, para esses fariseus e sacerdotes entenderem o verdadeiro princípio do dia do Senhor. Claro. E, portanto, a sua intenção não era usar esse milagre no sentido de diretamente provocar e causar... Não, é isso. O que ele queria era que eles entendessem e percebessem que o Senhor Jesus não ia deixar de fazer o bem no dia que mais do que nunca foi criado para termos um espírito de serviço e um espírito de ajuda.
Então o Senhor, aqui o que causa a disputa não é o Espírito de Jesus, porque o Espírito de Jesus era correto, o que causa a disputa é a resistência daqueles que não querem aceitar o ensinamento da parte de Jesus. Exatamente. E aqui temos que ter esta cautela e esta graça de Deus, para realmente não é pelo facto de termos a verdade que podemos ir proclamá-la em qualquer espírito. Se a gente não a proclamar no Espírito de Jesus, já não estamos a fazer a obra de Jesus. E, portanto, temos que ir no Espírito do Senhor, proclamar essa mensagem. Doa a quem doer, como se costuma dizer, não é? Não ter pudor, não ter vergonha, mas questionarmos-nos sobre nós, porque é que estamos a ir, porque é que estamos a falar e qual é o Espírito que nos leva exatamente a proclamar essa mensagem. O resultado, se formos no Espírito de Deus, já não é connosco. Exato. É o Senhor, portanto, usará tudo isso, oxalá que para bem daqueles que queiram receber e infelizmente para mal daqueles que resistem, não é? Normalmente nós seres humanos temos a tendência de cair num dos dois extremos. Isso. Pronto, é verdade, e diga-se a verdade e não importa como se diga, é preciso dizer a verdade e despejar e descarregar a verdade, pronto. Por outro lado, outros têm tanta sensibilidade, têm tanto cuidado para não magoar as pessoas que acabam por não dizer a verdade, não é? Isso. São dois extremos. Não, nós devemos dizer a verdade, mas devemos dizer a verdade com doçura, com carinho, com amor, que era essa a posição de Jesus. Jesus nunca afirmou, nunca disse a verdade, ou seja, a verdade nunca saiu dos lábios de Jesus assim tipo cacetete, não é? Exato. Para bater com o cacetete na cabeça das pessoas, não. A verdade pronunciada que saía dos lábios de Jesus saía sempre com graça, com doçura, com amabilidade, com ternura, mas ele dizia a verdade, não é? Com tato, com delicadeza, mas dizia. O que eu quis há pouco dizer é o seguinte, portanto, Jesus não se privou de fazer bem ao sábado, não se privou de curar estes homens, o paralítico no tanque de Betesda e este cego de nascença no sábado, apesar de saber que isso iria suscitar oposição da parte dos líderes, mas mesmo assim ele o fez porque ele queria que através dos seus atos aquelas mentes fossem, digamos, agitadas, interpeladas, melhor essa palavra, interpeladas, e começassem a pensar e a raciocinar e acabassem por aceitar a verdade de que é lícito fazer bem aos sábados. Essa era a grande lição que o Senhor queria transmitir. Portanto, Jesus não tinha como intenção suscitar controvérsias, não, mas queria apresentar a verdade. Só que a verdade, muitas vezes, lá está, quando não é recebida, aqueles que não recebem a verdade ou não querem receber a verdade, esses é que suscitam as controvérsias. É isso. Muito bem. Vamos avançar, não sei se tens mais alguma coisa aqui a... Não, se calhar dizer destes restos do versículo, portanto todo o restante, quando diz que eles diziam não poder aceitar daquele Jesus que fez tal obra, porque esse Jesus era pecador. Sim. E era pecador porquê? Diziam eles, porque tinha feito essa obra no dia de sábado. Exatamente. E então perguntavam, como é que um pecador pode fazer coisas divinas? Pois, não é? Não isso foi o próprio cego, o cego que tinha sido, que disse isso, não é? Exatamente. Porque ele no versículo 17, novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Ou seja, não querendo aceitar uma realidade tão óbvia, porque todos já estavam a dizer que realmente aquele era o cego, que eles já conheciam desde nascença, que realmente estava invisual, eles vão chamar os seus pais para confirmar se realmente não era alguém a fazer-se passar por aquele cego, não é? E os pais... perguntaram é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego, como pois vê agora? Isso. Eu acho interessante a resposta. Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, e falará de si mesmo. Pois, já era maior, eles disseram assim, é maior de idade, diríamos hoje. É isso, mas é maior porque aqui a Ellen White fala sobre isso, diz que os pais temeram um bocadinho as represálias que pudessem receber dos fariseus, ao dizerem dizerem que aceitavam que Jesus era o Messias e divino que havia curado o seu filho.
como ele já era maior, atiraram para o moço, para o jovem, exatamente as consequências, não é? A responsabilidade de dizer essa... Exatamente. Aliás, o próprio versículo 22 diz isso. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E certamente já tinha sido divulgado entre o povo já tinha ouvido esta notícia e, portanto, o povo tinha medo, não é? Tinha medo das represálias que pudessem sofrer dos líderes religiosos. Estão a ver aqui, portanto, o espírito com que estes líderes religiosos atuavam era um espírito de meter medo. As pessoas andavam sob medo. Um líder religioso que incuta medo nas pessoas perdeu, digamos, a sua capacidade de ser líder, não é? Estes líderes eram corruptos, eram pessoas que não serviam claramente a Deus. Aliás, se servissem a Deus, tinham reconhecido em Jesus o enviado de Deus, não é? E não foi isso que aconteceram. Por isso é que seus pais disseram, têm idade de perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E agora eu acho muita graça a resposta que ele deu. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Pronto, esta é a realidade. Não tenho o que dizer, ou seja, não sei. Não há como negar, não é? Olha, uma coisa eu sei, eu nasci cego, nunca vi, agora vejo. E agora, que história é essa? É como se, isto é incrível, não é? E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já tinham perguntado, mas voltaram a perguntar. É teimosos mesmo, portanto, aqui vê-se mesmo claramente que eles não queriam aceitar a realidade. E quando alguém segue por este caminho de querer negar a realidade, está a seguir por um caminho muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso. Cuidado, irmãos, para não seguirmos este caminho. Respondeu-lhe, já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Eu acho que aqui, ele enfiou mesmo aqui este argumento ali pela mente deles, e eles então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E aqui é escarnecer das origens de Jesus. Portanto, não sabia qual seria a paternidade de Jesus, não é? E, portanto, eles aqui, foi uma indireta para a origem de Jesus, porque como Jesus não teve um pai humano, não é? Isto tinha sido divulgado, andava, digamos, entre os rumores, e eles serviram-se disto, os líderes religiosos, como eles tinham ódio para com Jesus, serviram-se disto para dizer, não sabemos de onde é que esse é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, diz o cego, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Pois. Eu acho isto maravilhoso, ou seja, como Deus é capaz de pegar nos mais simples, nos mais humildes, aqueles que no fundo aceitam a graça de Deus e são têm a sua vida transformada. E têm a sua vida transformada, percebem a ação de Deus na sua vida, e Deus é como diz em 1 Coríntios 1, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas mais fracas para envergonhar os mais fortes. E no fundo é isto que o Senhor faz, ou seja... Foi o que ele fez com este cego? Exatamente, começa o relato com aqueles grandes homens da altura que parecia ser eles que tinham a última palavra a dar, e eles próprios se sentem incomodados quando este cego diz que pode não entender nada, mas uma coisa ele sabe, é que eu era uma coisa, agora sou outra. Claro. Eu era o que era e agora sou outra pessoa completamente diferente. E quem é que podia negar isso? E ele dizia, alguma vez algum pecador poderia fazer isto na minha vida. Era como se ele dissesse, eu aceito a Jesus como Filho de Deus, como o divino entre nós. Ou seja, aquele que era cego, como já referiste, agora via muito melhor, e mesmo com a visão espiritual, do que os líderes religiosos, que deveriam ser aqueles que deveriam ter supostamente, teoricamente, a melhor visão espiritual. E que eram os verdadeiros cegos. E isto mostra que o conhecimento não é tudo. Exatamente. Se havia alguém que conhecia a Sagrada Escritura de então, todos os versículos, que naquela altura não eram os versículos, mas todo o livro bíblico de então, seriam estes homens.
Eles tinham conhecimento, sim, mas era um conhecimento que também tinha sido deturpado por falsas teologias, temos de dizer isso. Também, porque se eles tivessem apenas e só o conhecimento só da verdade bíblica, só da palavra de Deus, certamente que eles não estavam na situação em que estavam. O problema é que eles tinham misturado com a palavra de Deus a sua própria tradição, não é? Mas repara, mas por isso mesmo o Senhor Jesus vem entre nós. E Ele próprio vem para revelar as coisas que são verdadeiramente de Deus. E para trazer novamente à superfície a verdade, que tinha sido, exatamente. Digamos, havia um monte de entulho, digamos, de tradições humanas por cima da verdade, não é? E hoje não é diferente, não é? Sem dúvida. Porque a experiência que aconteceu no antigo povo de Israel veio-se a repetir na história da Igreja Cristã, não é? Reparem, a palavra de Deus foi substituída, aliás, Jesus disse isso claramente, está revelado em Mateus 15 e em Marcos 7, invalidaste o mandamento de Deus com a vossa própria tradição, não é? E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, havia uma tradição, o Talmud, a Mishnah, etc., que quase sobrepunha à palavra de Deus revelada, à palavra escrita, não é? Pois bem, esta história que aconteceu no antigo povo de Israel vai reproduzir-se novamente na história da Igreja Cristã, em que a tradição passa a ter mais valor do que a própria palavra escrita de Deus, não é? E, portanto, hoje a Igreja tradicional, a Igreja Católica Romana, portanto, dá mais valor à tradição humana, baseada em regras humanas, do que na própria palavra de Deus. Nada de novo debaixo do céu. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É interessante quando aqui, quando Jesus... Ouvindo Jesus agora no versículo 35, que o tinham expulsado, encontrando-lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Repara, é muito interessante, este cego de nascença só tinha ouvido até este momento a voz de Jesus, ainda não o tinha visto. E agora, já recuperado na sua visão, ele vai ver o rosto de Jesus. E Jesus faz-lhe uma pergunta, isto deve ter sido algo emocionante e algo de extraordinário. E ele não sabe quem ele não sabe quem é, apenas lhe pergunta, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Havia aqui esta sede, esta fome, realmente de encontrar esse Messias. E Jesus disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e adorou-o. E eu acho isto maravilhoso. Quando nós não resistimos à influência do Espírito, a nossa comunhão e encontro com Deus é tão emocionante quanto isto. Nós não temos como seguir a nossa vida de forma igual como antes. Há qualquer coisa que muda, inevitavelmente tem que mudar, porque o encontro com o Senhor, aquilo que Ele faz na nossa vida, nós não temos como negar. A única coisa que podemos fazer é ir com a ação de graças, gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. E depois prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, versículo 39, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? É como se eles tivessem percebido que a carapuça, como se costuma dizer por bem uma expressão, lhe tinha enfiado completamente. Não é? Completamente. E respondeu então Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, eles achavam que estavam a perceber e a ver todas as coisas, mas infelizmente não estavam a perceber nem a ver coisa nenhuma. E quando o Senhor diz que vem para uns, aqueles que são cegos para verem e os que vêm para não verem, não é que o Senhor não queria que todos vissem. O Senhor não está a dizer que Ele torna cegos no sentido de não querer que eles conheçam a verdade. As pessoas é que na sua rejeição pela verdade acabam por ficar cegas. Exatamente. Ele está a constatar uma realidade. Exatamente. Ou seja, quem resiste ao Espírito, com certeza que a consequência vai ser a cegueira espiritual. Cegueira espiritual, exatamente. Já agora, um dado, não sei se perceberam, este homem não reconheceu Jesus quando o viu, porque não se esqueçam, ele só passou a ver quando foi lá ao tanque lavar-se, não é? Exato. E quando ele foi ao tanque lavar-se, ele afastou-se de Jesus, portanto não viu Jesus, portanto quando ele teve o diálogo com Jesus ainda ele estava cego, e foi, e portanto aquilo que é emocionante aqui, muito emocionante, é quando ele reconhece que está na presença daquele que o curou, ele prostra-se em adoração a ele. Ou seja, eu posso imaginar como a alegria, a gratidão, digamos, extravasaram por todos os poros deste homem, e ele sentiu que não podia fazer mais nada senão colocar-se de joelhos diante de Jesus para o adorar. E foi o que ele fez. Isto é assim, irmãos, quando nós verdadeiramente sentimos da nossa vida que o Senhor nos transformou, não pode haver outra reação. Não pode, quer dizer, a gratidão é tão grande, eu diria que ela é quase explosiva diante de nós.
E, portanto, a única reação normal, e não fazemos isto porque sentimos a obrigação de fazer, não, é tão espontâneo, tão natural, que nós queremos fazer o que este homem fez, adorar o Senhor que nos curou. E agora repara, é muito interessante, quando os pais o entregam a dizer que ele já é maior, que pode responder, este jovem senhor não tem pudor ou vergonha nenhuma de assumir a sua crença. E portanto, não tem medo de fariseus, não tem medo de sacerdotes, não tem medo dos pais. É uma experiência que está baseada em factos, não é? Com certeza. É a sua própria experiência. Claro. E quando nós temos a nossa própria experiência, não há ninguém que nos tenha que calar ou silenciar. Nós não podemos é ficar calados. Exatamente. A questão é essa. Porque dentro de nós o Espírito de Deus leva-nos ao testemunho, naturalmente. Exatamente. Ao testemunho, naturalmente. Quando Jesus comenta a experiência da mulher samaritana, diz que aquele que bebe da água da vida torna-se uma fonte de água viva. Isso. Portanto, muito bem, vamos então passar ao terceiro grande sinal, não é? Isso. Que eu disse já, que Ellen White diz que é o maior dos milagres de Jesus e é a coroa dos milagres do Salvador, não é? Está em João 11, versículo 1, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria, portanto, esta Maria que era irmã de Marta e de Lázaro, era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Eu numa lição anterior já expliquei que esta Maria é muito provavelmente que tenha sido aquela mulher adúltera, foi perdoada pelo Senhor e que João descreve em João 8. Alguns acham que não, porque João não menciona o nome dessa mulher, mas há um comentário no comentário bíblico adventista que eu considero que faz muito sentido, que diz que por cortesia para com a senhora, João não quis, para com esta irmã, agora na fé, João não quis expor o nome dela. Mas quando nós cruzamos os dados, tudo leva a crer, portanto, que esta mulher fez o que fez a Jesus por enorme gratidão e certamente porque ela era uma grande pecadora, como aliás Simão o leproso disse, quando ela beijou os pés de Jesus e lavou os pés de Jesus e os secou com os seus cabelos. Se este homem soubesse que ela é uma grande pecadora, portanto, e Ellen White diz-nos que foi Simão que a iniciou na vida de pecado, enfim. Mas, continuando aqui com o nosso relato, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Até parece que aqui Jesus mentiu, porque ele veio a morrer, mas não. Para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Ora, porque as irmãs disseram que está enfermo aquele que tu amas, aqui agora o evangelista deixa claro que Jesus, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, ou seja, para não deixar dúvidas que só amava Lázaro, não, amava a Lázaro e amava as irmãs também, ou seja, é como que para dizer, Jesus ama a todos, não faz distinção de pessoas, Jesus ama a todos. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 2 dias ainda. Sabem, Ellen White comenta aqui isto muito em detalhe, eu não vou ler, mas ela diz que os próprios discípulos de Jesus ficaram estupefactos perante a atitude de Jesus, de ficar ainda 2 dias, de não ter respondido, digamos, a esta emergência, a este pedido de socorro, que era uma urgência, não é? E as irmãs então ficaram despedaçadas, sobretudo elas acalentaram a esperança até ao último momento, porque o mensageiro lhes tinha dito que esta enfermidade não era para a morte, e quando finalmente o irmão delas morreu, elas ficaram destroçadas mesmo. E a pergunta que nós fazemos é: porquê que Jesus permitiu que as irmãs sofressem? Porquê que Jesus permitiu que os discípulos sofressem? E a pergunta que eu atualizo para os nossos dias é: porquê que Deus permite muitas vezes nós soframos? Porquê que Deus permite que nós passemos por situações que nós não gostaríamos de passar seguramente? E quando lhe pedimos socorro e ajuda, e o Senhor parece tardar na sua resposta. Tardar, exatamente. E ao tardar na sua resposta, até vir sobre nós aquilo que nós lhe havíamos pedido, que nos salvasse e que nos livrasse e que não permitisse que nós tivéssemos que passar por determinadas situações. E realmente aqui, quando diz que ele se atrasou, no fundo havia um objetivo na agenda divina, não é? Que vai muito além do nosso pensamento e das nossas reflexões, e é a tal questão de um pensamento de Deus que é muito superior ao nosso, e o plano do Senhor que é muito superior ao nosso, não é? Eu só vou ler, eu não resisto a ler aqui 2 pequenos parágrafos que diz assim: quando Cristo recebeu a mensagem, os discípulos pensaram que ele a recebera friamente. Não manifestou o pesar que esperavam.
Olhando para eles, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isto está, eu esqueci-me de dizer, no capítulo 58, do Desejar Todas as Nações. Ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Esta demora era um mistério para os discípulos. Que conforto a sua presença seria para a aflita família, pensavam. Era bem conhecida dos discípulos a sua grande afeição pela família de Betânia. A família de Betânia era esta, era precisamente Marta, Maria e Lázaro. E surpreenderam-se de que ele não atendesse à triste mensagem: eis que está enfermo aquele que tu amas. Durante os 2 dias, Cristo parecia ter afastado da sua mente a mensagem, pois não falava de Lázaro. Os discípulos lembraram-se de João Batista, o precursor de Jesus. Tinham-se admirado de que, com o poder de que dispunha para operar milagres maravilhosos, tivesse permitido que João definhasse no cárcere e morresse de morte violenta, que foi decapitado, como sabemos. Possuindo tal poder, por que não salvar a vida de João? Esta pergunta fora muitas vezes feita pelos fariseus, que a apresentavam como um argumento irrefutável contra a afirmação de Cristo de ser o Filho de Deus. O Salvador advertira aos discípulos de provações, perdas e perseguições. Abandoná-los-ia na provação? Alguns pensaram se não se teriam enganado a respeito da sua missão. Todos ficaram profundamente perturbados. E depois de esperar durante 2 dias, Jesus disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Só depois de 2 dias é que Jesus decidiu. E quando Jesus chegou, é dito aqui, Ellen White diz aqui das irmãs de Lázaro, foram tentados, os discípulos sentiram-se repreendidos, foram tentados a pensar que ele não tinha por Lázaro e as suas irmãs o terno amor que supunham que lhes tinha, de contrário, ter-se apressado a regressar como mensageiro. E mais à frente diz: Jesus sabia que o contemplar o rosto inanimado do irmão seria uma severa prova da sua fé no Redentor, para as irmãs de Lázaro. E a pergunta que permanece: porquê que Jesus permite estas provas? Pois bem, queridos, permite estas provas precisamente para, primeiro, provar a nossa fé, não é? A nossa fé muitas vezes precisa ser provada, porque é só quando a nossa fé passa pela prova que, perdoem-me a expressão, ganha músculo. Reparem, qual é o atleta que vai para uma grande competição sem ter feito nenhuma prova, sem ter feito nenhum esforço, sem ter feito exercício, sem se ter treinado duramente? Não vai. Se fosse, não saía bem, não é? Então, queridos, Deus quer nos treinar para grandes provas. Para nós estarmos aptos para essas provas, nós temos que passar por provas menores, não é? E aqui Jesus, portanto, permitiu, portanto, que isto acontecesse, não é? E então sabemos o que é que vai acontecer, não é? E vou adiantar-me um pouco, creio que esta parte até é bem conhecida. E finalmente Jesus ressuscita. Sim, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E agora, o que é que resulta desta ressurreição de Lázaro? É isto é que me, digamos, me incomoda, não é? Por ver esta cegueira, esta dureza do coração, porque, reparem, o versículo 45 de João 11 diz assim: muitos, pois, de entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pudera. Mas, olhem só o que diz o versículo logo a seguir, o versículo 46. Mas alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Foram fazer queixinhas aos fariseus. Foram contar tudo. E o que é que os fariseus fizeram? Versículo 47. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Pois fazia muitos sinais, mas não lhes convinha a eles que Jesus fizesse estes sinais. Então há que abafar este indivíduo, há que tirá-lo de cena, há que acabar com ele. E olhem aqui, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Este era o que eles mais temiam, porque eles queriam era o protagonismo para eles. E virão os romanos e tirar-nos ao nosso lugar e a nação. E depois, mais à frente, o versículo 53 diz: desde aquele dia, ou seja, desde o dia em que foram anunciar que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, pois consultavam-se para o matar, e o matarem a Jesus. E como se isto não chegasse, no capítulo 12 e no versículo 10, diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porquê? Porque o versículo 9 diz: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, Lázaro, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ora, como Lázaro era uma prova viva do grande milagre, do grande sinal que Jesus tinha feito, os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Imagina, que cegueira tão grande.
Que cegueira tão grande. Quererem matar Jesus, ele que tinha restituído alguém à vida, que tinha trazido a alegria de novo àquela família. Era uma família, os pais já tinham falecido, eram órfãos. E não olham para estes aspectos humanos, não, era só uma coisa que vinham na mente, era garantir o seu poder e a sua autoridade. E portanto ali estava aquele homem que ameaçava o seu poder e a sua autoridade, e portanto havia que acabar por ele e tirá-lo do caminho por todos os meios. É terrível isto, é absolutamente terrível. E obviamente que, Milu, não sei se entretanto queres dizer... Sim, o que eu queria, até resumindo e quase concluindo, que já estamos aqui alguns minutos largos a conversar, é interessante que, como diz o título da lição desta semana, sinais da divindade de Jesus. E claro que este sinal, no sentido de alguém que tem poder para ressuscitar dos mortos outra pessoa e dar-lhe vida, não é? Quando não existe vida, quando é morte, é perentória, e é interessante que aquele que deu vida, aliás, até a lição de quinta-feira diz isto quase no fim, Jesus mostra que pode trazer os mortos de volta à vida, e no entanto estes homens acham que podem pará-lo matando. O contraste. É o contraste. Ou seja, as obras da luz e as obras das trevas, as obras de Jesus e as obras do inimigo de Jesus e nosso, aquele que quer restaurar e trazer vida e salvação, e aquele que simplesmente não quer deixar nas trevas para ter o mesmo fim que um dia ele vai ter, que sabe que vai ter. Então este contraste, e como é chocante nós percebermos que realmente, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus, se não tivermos o Espírito do Senhor, nós poderemos estar a lutar contra a mensagem do Senhor, contra a verdade de Deus. E como tu dizias, e muito bem, no fundo, para nos assegurarmos a qualquer coisa, que seja o poder, que seja a fama, que seja qualquer coisa, que não é a do nosso Senhor Jesus. E depois diz que exemplo das fraquezas da humanidade em contraste com a sabedoria do poder de Deus. E que Deus realmente nos ajude e nos impressione a podermos realmente ter esta humildade, e esta abertura, este pedido de oração a Deus para dizer: Senhor, por favor, ajuda-nos a não ficarmos cegos diante da Tua manifestação na nossa vida. Amém. Ajuda-nos a entender a Tua ação na nossa vida, o Teu poder na nossa vida, para que a nossa vida seja como aquele cego de nascença, como aqueles homens e mulheres que ficaram impactados com a multiplicação do pão e dos peixinhos, para que todos aqueles que foram agraciados pelo poder de Deus, que nós hoje também somos, e pela sua graça, e louvado seja o Senhor por isso, não nos calemos no testemunho, na partilha, na oferta da nossa vida, do poder que Deus tem feito em nós. Amém. Só mesmo uma última ideia, que é a que vem na lição de sexta-feira, dizendo que a vida de Cristo que dá vida ao mundo está na sua palavra. Era pela sua palavra que Cristo curava as doenças e expulsava os demónios. Quando a sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser a sua fonte de poder. Como o seu mestre, deviam viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós estamos a comer o pão do céu, não é? Estamos a assimilar a mensagem de Cristo em nós e estamos a introduzir Cristo no nosso coração. E como temos de comer por nós mesmos para sermos alimentados, diz Ellen White no Deserto das Nações, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não devemos obtê-la apenas por meio de outra pessoa. Eu não posso comer por outra pessoa, não é? Eu como e depois transmito a energia a outra pessoa. Não, isto não funciona assim. Portanto, cada pessoa tem que comer por si. Assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não devemos obtê-la apenas por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para podermos compreender a sua palavra. Que cada um de nós possa viver essa experiência. Milu, peço que termines com uma oração. Vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia chegou até nós este pão da vida, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu nos ensinas a podermos degustar diariamente a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu Evangelho, Senhor. Amém, e quero-te pedir que nos abençoes
a nós, a todos aqueles que nos estão a ouvir, a podermos partilhar com alegria tudo quanto Jesus tem feito na nossa vida. Amém, Senhor. Ó Senhor, livra-nos de uma mente cauterizada, Senhor. Amém. Livra-nos da resistência do nosso coração à mensagem divina, celestial. Ó Senhor, ajuda-nos a cada vez mais nos abrirmos à influência do Teu Espírito e, compreendendo nós o plano que tens para a nossa vida, também nos poderes usar para a bênção da vida daqueles que estão à nossa volta. Amém, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, obrigada pela Tua palavra, que sejas louvado todos os dias da nossa vida e que sejamos, Senhor, esses homens e mulheres, jovens e crianças, que não se envergonham, não temem nada nem ninguém, mas no nome de Jesus avançam para aquele dia que em breve acontecerá, que é a volta de Jesus. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar todos quantos vamos encontrando pelo caminho, pela nossa palavra, pelo nosso exemplo, pela nossa atitude, que possamos, Senhor, ser Teus instrumentos de bênção e de amor àqueles que à nossa volta estão. Amém. Fica connosco, Senhor, inspira-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos hoje por aqui, despedimos-nos e marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até para a semana.